O padre que viu um anjo ofanim assustador. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje, trago um relato que guardei por muitos anos, um acontecimento que mudou completamente minha fé e minha percepção sobre o divino. Meu nome é Jacques Moreau e sou um ex-padre que serviu em uma pequena cidade no interior da França. O que estou prestes a contar não é um devaneio, tampouco uma ilusão. É algo que presenciei com meus próprios olhos e que até hoje ainda me causa arrepios. Durante muito tempo, relutei em compartilhar essa experiência, temendo que fosse interpretado como um homem delirante ou alguém que apenas buscava atenção. Mas agora, tantos anos depois, sinto que chegou a hora de revelar o que vi naquela noite inesquecível. Desde criança, sempre fui fascinado pelo desconhecido. Diferente de muitas outras pessoas que crescem ouvindo histórias e simplesmente aceitam as verdades da fé sem questionar, eu queria mais. Eu queria provas. Queria algo concreto que confirmasse que o mundo espiritual era real, que os anjos e os mistérios descritos na Bíblia eram mais do que simples metáforas. No entanto, ironicamente, apesar desse desejo, sempre fui um homem racional. Por mais que acreditasse em Deus, nunca fui alguém que via milagres em tudo. Muitos relatos de aparições me pareciam exagerados, e por mais que respeitasse a crença dos outros, meu coração se mantinha cético. Minha vocação sacerdotal não veio por uma experiência mística arrebatadora, como acontece com alguns. Escolhi esse caminho porque via na igreja uma oportunidade de compreender melhor o sagrado, de estar mais próximo daquilo que ninguém conseguia explicar. Mas, com o passar dos anos, conforme minha fé amadurecia, comecei a sentir um vazio. Havia algo que parecia estar sempre fora do meu alcance, algo que nenhuma pregação ou estudo conseguia preencher. Essa inquietação cresceu dentro de mim como uma ferida aberta, uma dúvida que se recusava a cicatrizar. Eu me perguntava: será que algum dia eu veria algo que realmente comprovasse tudo aquilo em que eu acreditava? Foi então que comecei a orar de forma mais intensa. Não eram orações comuns, eram preces desesperadas, quase um desafio. Eu pedia a Deus que me mostrasse um sinal, algo que confirmasse que havia mais do que apenas doutrinas e tradições. Eu queria ver. Eu queria presenciar algo que fosse inegável. No fundo, talvez uma parte de mim ainda não estivesse preparada para isso, mas meu desejo era sincero. Pedi incessantemente, noite após noite, até o dia em que meu pedido foi atendido, de uma maneira que jamais imaginei. Naquela noite, o silêncio pairava sobre a pequena cidade como um véu espesso. O vento soprava suavemente entre as árvores e tudo parecia absolutamente normal. Após uma longa oração antes de dormir, um estranho zumbido começou a ecoar nos meus ouvidos. No início, pensei que fosse apenas um incômodo passageiro, um daqueles sons que surgem sem explicação e logo desaparecem. Mas conforme os segundos passavam, percebi que aquilo não era algo comum. O som era constante, quase como uma vibração que preenchia o ambiente ao meu redor. Senti uma pressão estranha na cabeça, como se algo estivesse tentando chamar minha atenção. Foi então que vi. Uma luz intensa atravessava a janela do meu quarto, inundando tudo com um brilho dourado e prateado. A claridade era tão forte que precisei cobrir os olhos com as mãos por alguns instantes antes de conseguir me mover. Meu coração batia acelerado e minha respiração se tornou curta e irregular. Hesitei, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava olhar, que aquilo não era uma ilusão. Lentamente, levantei-me da cama e caminhei até a janela. O que vi do lado de fora não se parecia com nada que já tivesse testemunhado antes. Havia uma presença ali, uma entidade que transcendia qualquer lógica humana. Não era um homem, não era um ser com asas como os anjos que vemos nas pinturas sacras. Era algo feito de pura luz. Seu brilho oscilava entre dourado e prateado, pulsando como se estivesse vivo. Ao redor dele, vários anéis giravam em diferentes direções, como engrenagens de uma máquina celestial. E no meio desses anéis,
Olhos. Dezenas, talvez centenas de olhos que pareciam me observar de todos os ângulos ao mesmo tempo. Eles não piscavam, não transmitiam nenhuma emoção que eu pudesse compreender. Apenas me encaravam. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas não havia. Não era um sonho. Não era uma visão induzida pelo cansaço. Aquilo estava ali, na minha frente, e era real. A luz que emanava dessa entidade era tão intensa que, por instantes, meu corpo inteiro parecia vibrar na mesma frequência, como se a simples presença dela fosse capaz de alterar algo dentro de mim. Não era apenas um ser de luz. Era algo muito além, algo cuja forma não se limitava às regras do nosso mundo. O medo tomou conta de mim, um pavor tão profundo que minhas pernas quase cederam. Não era um medo humano, não era o tipo de temor que sentimos diante de algo ameaçador. Era um medo ancestral, primitivo, como se meu corpo soubesse instintivamente que estava diante de algo que ultrapassava o entendimento. Mas, ao mesmo tempo, havia uma paz indescritível. Como se minha alma compreendesse aquilo de uma forma que minha mente jamais poderia entender. Meus joelhos tocaram o chão, não por escolha, mas porque meu corpo simplesmente não suportava aquela presença de pé. Minha respiração era ofegante, meus pensamentos corriam em todas as direções. No entanto, mesmo no meio do terror e da confusão, algo dentro de mim sussurrou: "Este é o sinal que você pediu." E naquele instante, compreendi. O que estava diante de mim não era apenas um ser celestial qualquer. Ele se encaixava perfeitamente na descrição de algo que eu já havia lido na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel. Eram os Ofanins, os anjos das rodas, aqueles que serviam diante do trono de Deus. Eu havia passado minha vida toda duvidando, buscando provas. E agora, finalmente, eu via com meus próprios olhos algo que poucos tiveram o privilégio, ou a maldição, de testemunhar. A entidade permaneceu ali por alguns instantes, tempo o suficiente para me fazer entender que minha vida nunca mais seria a mesma. O que vi naquela noite não era um sonho, não era fruto da minha imaginação. Era uma resposta. E uma resposta dessa magnitude traz consigo um peso impossível de ignorar. Então, assim como apareceu, a luz começou a se dissipar lentamente. Os anéis giratórios diminuíram a velocidade até pararem completamente, e os olhos, um a um, fecharam-se. A presença foi se apagando como uma chama ao vento, até que tudo voltou à escuridão. Permaneci ajoelhado por um longo tempo, incapaz de processar o que havia acontecido. A fé que antes se limitava a palavras e crenças abstratas, agora era concreta. Eu não apenas acreditava, eu sabia. A Bíblia estava certa. Os anjos existiam. Mas eles não eram como imaginamos. Eles eram algo muito maior, algo que palavras humanas jamais poderiam descrever. E então levantei-me, sabendo que jamais poderia ser o mesmo novamente. Fiquei ali, parado na escuridão do meu quarto, tentando processar o que havia acontecido. Meu corpo ainda tremia. A sensação daquela presença ainda pairava no ar, como se o próprio ambiente tivesse sido modificado. Nunca me senti tão pequeno diante de algo. Mesmo tendo dedicado minha vida inteira à fé, eu percebia agora que nunca havia realmente compreendido o que significava estar diante do sagrado. Por mais que a igreja falasse sobre os anjos, sobre os mensageiros de Deus, nenhuma pregação poderia me preparar para aquilo. Não era algo belo e acolhedor como sempre imaginei. Era grandioso, assustador, incompreensível. Quando finalmente consegui me mover, minhas pernas estavam fracas e meu coração ainda pulsava em um ritmo descompassado. Caminhei até a porta e saí para o lado de fora, esperando ver algum resquício da luz que havia tomado conta do meu quintal. Mas não havia mais nada. Apenas a noite fria e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Apenas eu sabia a verdade. Apenas eu tinha visto aquele ser. Um pensamento me atravessou como uma lâmina fria. Será que era assim que as pessoas se sentiam quando tinham visões divinas? Isoladas?
perdidas entre a certeza do que viram e a impossibilidade de provar para os outros? Voltei para dentro e me ajoelhei ao lado da cama. Eu deveria rezar, deveria agradecer pelo sinal que me foi dado, mas as palavras não vinham. Por tantos anos, eu havia pedido uma prova da existência de algo maior, e agora que a tinha recebido, me sentia esmagado pelo peso dessa verdade. No fundo, eu achava que ver um anjo me traria respostas, mas tudo o que recebi foram mais perguntas. O que significava essa aparição? Por que eu fui escolhido para vê-la? O que Deus esperava de mim agora? Na manhã seguinte, mal consegui me concentrar nas minhas obrigações. A missa parecia um ritual mecânico. As palavras que eu sempre havia dito agora soavam diferentes, quase vazias, como se eu tivesse tocado em algo que transcendia tudo aquilo. Minha mente estava longe, revivendo cada detalhe daquela noite. As luzes, os olhos, os anéis em constante rotação. A presença esmagadora que me fez cair de joelhos sem ao menos pensar. Eu precisava contar a alguém, precisava compartilhar o que tinha visto. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim temia ser desacreditado. Decidi, então, falar com um dos padres mais velhos do seminário, um homem que sempre considerei um mentor. Sentei-me diante dele e, com a voz ainda trêmula, narrei tudo o que havia acontecido. Contei sobre a luz, sobre o som, sobre a entidade que desafiava qualquer lógica humana. Esperei alguma reação, um sinal de compreensão, de acolhimento. Mas ele apenas me olhou por um longo momento, suspirou e balançou a cabeça. Jacques, meu filho, você tem certeza de que não estava sonhando? De que não foi apenas uma ilusão provocada pelo cansaço e pela intensidade de suas orações? Eu queria ficar indignado com essa resposta. Queria protestar, dizer que sabia o que havia visto. Mas lá no fundo, já esperava por aquilo. Ele não acreditava em mim. Nenhum deles acreditaria. A igreja falava de fé, mas apenas dentro dos limites do aceitável. Milagres eram bons quando estavam nas escrituras, quando podiam ser transformados em sermões. Mas quando alguém dizia que realmente havia testemunhado algo divino, o olhar que recebia era sempre de dúvida e condescendência. Nos dias seguintes, a situação piorou. A notícia do meu relato se espalhou entre os superiores e logo fui chamado para uma conversa formal. Os olhares eram frios, calculistas. Não havia ali o menor interesse em ouvir ou entender o que eu tinha passado. Pelo contrário, havia apenas o desejo de encerrar o assunto antes que ele se espalhasse. Fui aconselhado a descansar, a reconsiderar minhas palavras. Disseram que a mente prega peças, que a solidão e a devoção intensa podem gerar visões enganosas. Mas eu sabia a verdade. Eles não queriam acreditar porque era mais fácil assim. Naquele momento, uma amarga constatação tomou conta de mim. Muitos daqueles homens que se diziam servos de Deus não tinham fé. Eles falavam sobre milagres, pregavam sobre os anjos, mas apenas como símbolos. Eles não estavam preparados para confrontar algo real. E por isso, era mais fácil me tratar como um tolo, como alguém que apenas imaginou tudo. Essa revelação me atingiu como um golpe no estômago. Minha vida inteira, eu acreditei que a igreja era o lugar onde a fé verdadeira residia. Mas agora, eu via que a fé genuína não era tão bem recebida ali quanto eu imaginava. Se os próprios sacerdotes não podiam aceitar a realidade do divino quando ela se manifestava, então, o que estávamos realmente fazendo ali? Apenas perpetuando rituais vazios? Repetindo palavras sem compreender seu verdadeiro peso? A partir daquele dia, nunca mais falei sobre o que vi. Guardei esse segredo dentro de mim, carregando-o como um fardo. Continuei minha missão como padre, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não precisava mais de sermões para me convencer da existência de Deus. Eu sabia que Ele existia. Eu sabia que seus mensageiros estavam além da compreensão humana. E sabia, acima de tudo, que nem todos estavam preparados para isso. Os anos passaram e, aos poucos, fui me afastando da vida clerical. Não porque perdi a fé, mas porque percebi que minha fé já não cabia dentro das limitações da instituição.
Eu não queria mais repetir palavras que outros haviam escrito há séculos. Eu queria viver a verdade que eu mesmo tinha visto. Hoje, tantos anos depois, olho para trás e percebo o quanto essa experiência moldou minha jornada. Nunca mais vi aquela entidade novamente, mas sua presença nunca me deixou. Ainda sinto, nos momentos de silêncio profundo, aquela mesma vibração no ar, aquele mesmo peso invisível que anuncia algo maior. Não preciso mais de provas. Não preciso mais buscar respostas. Sei que elas estão além do que posso compreender, e isso, de alguma forma, é suficiente. Mas há algo que aprendi com tudo isso. Quando pedimos um sinal, devemos estar preparados para recebê-lo. Nem sempre ele virá da forma que esperamos. Nem sempre será reconfortante. Às vezes, o divino se manifesta de maneiras que nos quebram antes de nos fortalecer. Eu pedi para ver e fui atendido. Mas nunca imaginei que o que veria me transformaria dessa forma. Hoje, compartilho esse relato não para convencer ninguém, nem para provar algo. Conto essa história para aqueles que, assim como eu, buscam respostas. Para aqueles que sentem que há algo além do que nos é ensinado. Para aqueles que, no fundo, sabem que o divino não se limita às imagens que criamos dele. E se há algo que posso dizer com absoluta certeza, é isso. Eles existem. Eu vi.